Alguma história de muito marcante relacionada a isso de consultório ou de hospital, alguma coisa Tem, que lhe vem à mente agora, tem, assim, que... tem. Eu perdi uma criança com 4 meses. Quando a minha filha tinha 4 meses, eu fui chamado no hospital. Não vou dar nomes, obviamente, nem lugares, mas eu fui chamado no hospital. Eu nem estava de plantão e fui chamado. Meu filho estava tendo aula de futebol. E minha colega clínica geral me ligou do hospital, porque era uma cidade que não tinha atendimento pediátrico, porque tinha uma bebezinha que estava muito mal, com uma dificuldade respiratória muito grande, e que ela achava que iria ter uma parada respiratória ali em pouco tempo. E eu tinha que sair do futebol, levei meu filho, era uma cidade pequena, e eu fui correndo para o hospital, desesperadamente, né, correndo com um carro, e era uma cidade pequena. Eu cheguei lá no hospital e a gente tentou reanimar a criança, tentou fazer todos os protocolos, a gente conseguiu transporte para ela, mas infelizmente ela veio a falecer. Ela tinha 4 meses e tinha o nome da minha filha, que também tinha quatro Nossa, meses. nossa. Meu Então Deus do foi uma céu. semana que eu passei assim muito difícil, muito difícil. E para mim, outras situações houveram, né? Sempre que a gente passava por uma situação, a criança ela causa muita sensibilidade, né? Mais do que no adulto. Então, sempre que a gente tem uma perda ou uma criança muito grave no hospital, a comoção ela é geral, não só nossa, como de todos os profissionais que estão atendendo, envolvidos no atendimento ali, que é difícil para alguns momentos e depois você tem que se reerguer, né? Porque depois que você já aconteceu comigo, inclusive aqui em Brusque, depois de atender uma criança extremamente grave, você tem que voltar e manter os atendimentos de uma criança que às vezes está com uma dor de garganta, com outro, e os pais estão extremamente preocupados, com sua razão, obviamente, mas você saiu daquela situação eletrizante, você senta ali e tem que se reerguer, né? Então é difícil, é difícil. E alguma história daí que deu certo, assim, que lhe marcou alguma que, pá, eu achei que não ia dar certo com essa criança e ela conseguiu. A gente teve várias. Os casos mais comuns de histórias que a gente nunca sabe como vai terminar são as crises convulsivas, quando elas não são febris, né? Quando a gente está falando de uma crise convulsiva em uma criança, por exemplo, uma crise convulsiva, uma primeira crise numa criança. Eu já tive um caso ali no hospital aqui em Brusque que a criança ficou 45 minutos convulsionando e não voltava, e a gente fez toda a medicação, protocolo, e não voltava, e não voltava. No final ela teve que ser sedada, entubada e transferida para Blumenau, e no fim ficou na UTI, vários exames, não se achou nada, e ela não teve sequela nenhuma, e hoje é minha paciente. Que Ai, que legal. legal. Que legal. Que massa, nossa. E ela me procurou no consultório, e isso é legal. Eu tenho muitos pacientes que me procuram no consultório, porque durante muitos anos eu exerci a profissão aqui em Brusque, tanto no Hospital Imigrantes como no Hospital Zambuja, né? E eu fico muito feliz, assim, porque nessa época que eu exerci a profissão nesses hospitais, eu não tinha consultório. Então, eu simplesmente atendia os pacientes e, graças a Deus, atendia como eu acho que tem que atender. A gente não está fazendo um favor para ninguém quando a gente está atendendo no hospital. A gente está trabalhando por um valor X e a gente está exercendo a profissão. E os pacientes me procuram hoje no consultório, às vezes, e me dizem assim, doutor, o senhor atendeu o meu filho lá atrás quando ele caiu. Eu tenho umas histórias muito loucas assim, cara. Se você parar para pensar, ó. Eu atendi uma criança quando eu morava em Balneário na época e atendia aqui em Brusque. Aí entrou uma mãe desesperada no Hospital Imigrantes com um dedinho da criança pendurado, que tinha batido numa porta. A portinha fechada ali. E aí a gente pegou aquele dedinho e colocou no gelo e imobilizou. E eu liguei já pro ortopedista que estava de plantão, que foi super solícito, foi correndo desesperado. O doutor Lima, que ele é maravilhoso, foi lá correndo já para o hospital para dar toda a assistência. E a criança foi levada para o bloco cirúrgico, foi feita a cirurgia de maneira imediata, se recuperou o dedinho da criança. Hoje você olha e diz que não tem nada. Passaram-se os anos e nós decidimos mudar para Brusque. Aqui estamos, já vai completar 3 anos, e minha filha foi estudar no Consul. Nos primeiros aniversários que a minha esposa foi, que a minha filha foi convidada, sentou uma mãe do lado da minha esposa e elas conversando, ela falou que da clínica, do marido que era pediatra.
Ah, como é o nome do teu marido? E quando minha esposa falou, ela falou, não acredito que tu é esposa do Dr. Glauber. E ela contou essa história para minha esposa, né? E eles também são meus pacientes hoje em dia. Então, são histórias bacanas, assim, que você ouve, que você vê e fala, cara, como vale a pena, né? Como o pediatra marca a vida da família toda, né? Assim como o obstetra marca, né, a vida aquele início, né? Por isso que a gente tem que ser um pouco de psicólogo. Aí vem uma crítica grande que eu tenho às faculdades de medicina, às especializações. A gente não tem trabalho psicológico. E é uma profissão muito difícil, como tantas outras são, né? Eu vou falar da medicina porque é a minha área, mas como assim você faz uma residência em pediatria e não tem uma parte de psicologia para que você aprenda a lidar com os pais, aprenda a lidar com a própria criança em si? Um atendimento infantil ele é muito complexo. Ele é muito complexo. E você precisa ter essa formação e essa para poder ter essa paciência, né? Que requer também muita paciência. E a gente preza demais por essa questão psicológica, é uma coisa que eu procuro tentar aprender um pouco, assim, sabe? A psicologia, a fono, a psicopedagogia, eu tenho uma admiração profunda por todas as áreas, porque a saúde ela não está na mão de um único profissional. A hierarquia da sociedade resume a saúde à figura do médico, e está longe disso. O médico é somente uma pequena parte. A saúde ela é multidisciplinar. Eu não seria ninguém sem as fonos, sem as psicólogas, as psicopedagogas. Se esqueci algum profissional aqui. Nutricionista. Né? Eu lembro que nas consultas sempre foi falado. Exatamente. A importância da nutrição. Porque às vezes você quer na consulta que o pediatra resolva tudo. Ah, não, doutor, eu trouxe meu filho aqui porque eu acho que ele está com transtorno de ansiedade e tal. Eu ouço, eu averigo e encaminho para o profissional adequado para fazer a primeira avaliação, que é o psicólogo. A mesma coisa, uma criança que está com dificuldade nutricional, a primeira coisa que os pais querem é uma vitamina. Mas a vitamina de quê? Mas será que o transtorno está numa deficiência? Ou, às vezes, na maneira como a criança vê o alimento, na maneira como você tem que... Né? Então, assim, são muitos fatores que tem que... Sempre tu colocaste ali a questão do autismo. Eu sempre coloco assim, ó, quem que dá o diagnóstico do autismo? É o neuropediatra, o pediatra, a psicóloga, a fono, a psicopedagoga. Quem que dá o diagnóstico? Todos. Nenhum deles é capaz de dar o diagnóstico sozinho. No meu ponto de vista, nem o neuropediatra. Ele pode encontrar característica e caracterizar a criança como autista, mas ela precisa passar por outros profissionais, precisa de um acompanhamento para saber realmente quais são os problemas que existem ali. Então, a complexidade da saúde leva a isso, né? A que você necessite ter um atendimento multidisciplinar. Eu vou querer, a Rafa também vai querer saber algumas diferenças da sua experiência, saber também, né, que teve uma experiência, principalmente na Espanha, foi isso, né? Principalmente em Portugal. Eu estive na Espanha, sobretudo porque é minha formação, né? Eu formei na Universidade Federal de Cádiz, que está no sul da Espanha. Ah, certo. E exerci a profissão na Espanha durante um primeiro ano e depois acabei indo para Portugal, onde eu fiquei mais tempo e exerci quase 6 anos ali em Portugal. O que foram as principais diferenças nessas visões que a gente falou até agora, do comportamento dos pais muda realmente? Na questão cultural, na hora da consulta, o que mais tem, talvez existe mais medo ou menos medo, lá ou aqui, o que mais lhe chama atenção de diferenças, né, que no comportamento dos pais, porque eu acredito que quem for nos ver e escutar o nosso episódio, nos cortes que vão ter, vai estar sempre pensando, cara, será que eu estou agindo certo com meu filho, né, como mãe, como pai? Será que eu estou agindo certo? Daí, às vezes, perguntando o que lá o pessoal mais acerta, o que o pessoal mais, entre aspas, obviamente, mais acerta, mais erra, ou como é que é a cultura, né? É que, na realidade, isso é uma questão complexa porque envolve justamente essa última palavra que tu falou agora, a cultura, né? Então, culturalmente, podem ser que atitudes que eles tenham lá não sejam considerados erros, né? Porque, por exemplo, países como a Alemanha, Inglaterra, as crianças são criadas de certa maneira, mais livres, assim, né? Você vê, são pais menos preocupados, né? Desculpa, são pais
que aparentemente são menos preocupados, né? Outro dia, agora eu não vou recordar que país que era, também não vou estar tentando acertar aqui, mas um lugar que o pessoal ficou horrorizado porque o carrinho do bebê ficava fora com o bebê enquanto o pessoal entrava para comprar alguma coisa, então isso é uma cultura diferente, né? No Brasil você não vai ter mais nem carrinho nem bebê se você deixar lá fora. Então é um erro o pai fazer isso? Lá não, mas aqui talvez seja. Então muda um pouco nesse sentido, mas assim, de modo geral, o que eu percebo é que, a nível de Europa, a influência das redes sociais ela é bem menor. Porque, culturalmente, a Europa ela é muito tradicional. Nós aqui sofremos muito reflexo dos americanos, né? Então, a gente segue muito a linha dos Estados Unidos. Você vê que a medicina brasileira ela é muito baseada na medicina americana, inclusive com essa subdivisão de especialidades, né? Coisa que você não vê na Europa. Na área médica. E o que eu percebo muito é que nós aqui no Brasil somos totalmente influenciados assim, por essa questão das redes sociais na educação dos nossos filhos. A gente vai buscar solução para tudo através do Google. Na Europa eu vejo muito diferente. Por exemplo, os livros ainda prevalecem. Então, a cultura ela é muito importante lá. A cultura é muito importante. Eu lembro na época da faculdade que eu não podia começar a responder uma pergunta se eu não falasse um pouco da história por exemplo, a nefropatia diabética. Eu tinha que falar um pouco sobre a nefropatia diabética. Ela foi estudada, quando ela foi descoberta. Então, eu tinha que contar um pouco da história para mostrar que realmente eu entendia o que era aquilo. Então, por ter uma questão cultural mais forte, mais presente, eu acredito que seja a principal diferença. Eu sinto lá fora crianças mais preparadas para o mundo real do que aqui no Brasil. E é engraçado isso, né? Porque a gente tem um país muito mais difícil. As nossas crianças deveriam ser quase que tanques de guerra, né? Porque a gente está falando aqui, o nosso país ele é gigantesco, as desigualdades sociais elas existem. Então, quando a gente está falando de uma criança com condições sociais mais baixas, elas também sofrem o efeito das redes sociais, porque o celular ele é acessível para todos. Nós somos, se eu não me equivoco, o segundo país do mundo em telefonia móvel. Eu posso estar errado desse dado aí, tá, gente? Então, caramba. Mas nós estamos ali entre os principais. Então, hoje em dia, todo mundo tem um celular. E aí os erros eles acontecem em todos os patamares da sociedade. Mas, enfim, eu acredito que o ponto principal é isso. Eu acredito que, culturalmente, nós temos crianças mais preparadas lá fora do que aqui. Recentemente, tive a possibilidade de sentir isso de perto. Nós recebemos um casal de amigos portugueses, que tem 2 filhos portugueses, que tem mais ou menos a idade dos nossos filhos. E a gente percebeu claramente a diferença, tanto de influência de rede social como a nível cultural. As escolas são públicas, né, gente? Então, a gente pensa assim, caramba, você faz triatlon, você faz aula de tênis, você faz hipismo, que são esportes mais elitizados, você faz na escola pública, em Portugal. Aí você pensa, cara, então falta alguma coisa, né? Eu acho que hoje a gente houve uma queda muito grande de incentivo dos esportes, na minha opinião. Houve uma queda muito grande de incentivo dos esportes. E eu percebo que lá fora isso é diferente, porque você não precisa ter grana para que seu filho pratique um esporte, seja ele qual for. Você normalmente tem um acesso maior ao esporte, um acesso maior à cultura. Eu acho que é isso. Eu acho que a digitalização da educação ela é maior no Brasil.